Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. Liturgia referente ao dia 14 de junho de 2025, sábado, aqui no endereço geral Paulo Roberto Maciel, ou @Paulo Roberto Maciel 6 para ir ao Instagram. Bem, 14 de junho é sábado, na 10ª semana do tempo comum na Igreja Católica Apostólica Romana, ano litúrgico C, quando se dá mais destaque ao Evangelho de São Lucas, pelo menos na liturgia dominical. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando com este lenço. No rito temos a missa à escolha, ou então pode ser a missa em homenagem a Nossa Senhora no sábado, ok? Porque na tardezinha e à noite já começa a liturgia dominical. Primeira leitura é a leitura da segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos do 14 ao 21. Irmãos, o amor de Cristo nos pressiona, pois julgamos que um só morreu por todos, e que logo todos morreram. De fato, Cristo morreu por todos para que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas para que aquele que por eles morreu e ressuscitou, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, doravante não conhecemos ninguém conforme a natureza humana. E se uma vez conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu, tudo agora é novo. E tudo vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Com efeito, em Cristo, Deus reconciliou o mundo consigo, não imputando aos homens as suas faltas e colocando em nós a palavra da reconciliação. Somos, pois, embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que bonita mensagem, né, nesta carta de São Paulo. Agora temos o Salmo responsorial, é o 102 na Bíblia Vulgata, o 103 na Bíblia de Jerusalém, ou Bíblia hebraica. Versículos 1º ao 2º, 3º ao 4º, 8º ao 9º, 11 ao 12, refrão, 8º A. O Senhor é indulgente, é favorável. Repitamos, o Senhor é indulgente, é favorável. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor é indulgente, é favorável, pois ele te perdoa toda culpa e cura toda tua enfermidade. Da sepultura ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é indulgente, é favorável. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. O Senhor é indulgente, é favorável. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. O Senhor é indulgente, é favorável. Repitamos, o Senhor é indulgente, é favorável. Agora vamos ao Evangelho. Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 5, versículos do 33 ao 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus,
nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos aqui a uma pequena reflexão desse texto de Mateus. Olha, a necessidade de juramentos é sinal de que a mentira e a desconfiança pervertem as relações humanas. Jesus exige relacionamento em que as pessoas sejam verdadeiras e responsáveis. Então aqui Jesus ataca essa questão de juramento, né? E a Bíblia Pastoral 1990 diz que a necessidade de juramento é sinal de que a mentira e a desconfiança estão pervertendo as relações humanas. Então nada de jurar, né? Ou é sim ou é não. Agora, na carta de São Paulo, a segunda carta aos Coríntios, temos uma explicação. Os inimigos de Paulo dizem que ele não é apóstolo porque não foi testemunha ocular da vida terrestre de Jesus, nem lhe conheceu as palavras e atos. Por isso, não pode ser testemunha do Evangelho. No entanto, o apóstolo mostra que o Evangelho não é simples história de Jesus, e sim o anúncio de sua morte e ressurreição, que restaura a condição humana, vence a alienação causada pelo pecado e inaugura uma nova era. A cruz de Jesus anuncia o fim da inimizade com Deus e inaugura a era da reconciliação universal. Não é? Então nós nos reconciliamos com Deus. Enquanto esperamos o dia da ressurreição, Deus escolheu apóstolos para exercer o ministério da reconciliação. Todos nós temos que nos reconciliar com Deus. Por isso tem a confissão auricular com o Padre, quando temos pecado mais grave, e também até a confissão comunitária. Por meio deles, dos apóstolos, o Senhor Jesus continua sua atividade na terra e convoca todos os homens: reconciliem-se com Deus. Aqui na terra, os apóstolos são representados pelos bispos e pelos padres, né? Bem, agora eu quero falar para vocês sobre os santos do dia, porque muitos deles eram até mesmo desligados de Deus e passaram a se reconciliar com Deus, não é? Muitos santos. Então vamos aos santos do dia 14 de junho. 14 de junho é dia de um profeta famoso, Santo Eliseu, profeta, discípulo e sucessor de Santo Elias e profeta de Israel desde o tempo do rei Jorão até os dias de Joás. De acordo com o site Templário de Maria, o profeta Eliseu faleceu em 790 a.C. É um dos profetas citados no Antigo Testamento e sua história está relatada na Bíblia, mais precisamente no segundo livro dos Reis. Com um gesto simbólico, ele consagrou Eliseu profeta e seu sucessor. Elias consagrou Eliseu profeta e seu sucessor. Elias andou à procura de Eliseu e o encontrou arando. Jogou-lhe nas costas o próprio manto. Então Eliseu, abandonando os bois, correu em direção a Elias. Por 6 anos o seguiu como discípulo devotado, herdando-lhe, após sua morte, a virtude carismática. Antes da misteriosa despedida, quando Elias desapareceu sobre um carro de fogo, o mestre perguntou ao discípulo: que coisa queres antes que eu parta da terra? O que ele respondeu: peço-te que habite em mim o dobro do teu espírito.
o continuador da obra de Elias, era um rico proprietário originário de Abel Meula. Seu nome, Eliseu, tem um significado de bom augúrio. Elisá quer dizer Deus salva. Bem afinado com a natureza de sua missão desenvolvida sob 4 reis de Israel: Jorão, Jeú, Joacás e Joás, de 853 a 783 a.C. Olha que grande missão. Eliseu acompanhou o exército de Jorão, encorajando o rei no momento difícil, assegurando a chuva depois do grande calor e a vitória, e desvendou a emboscada do rei de Damasco. Depois seguiram-se as várias salvações do rei e de seu exército, e multiplicaram-se os prodígios efetuados pelo mais taumatúrgico dos profetas que se tem notícia no Antigo Testamento. Com o manto de Elias, dividiram-se. Olha esta informação, que eu tenho que passar com mais esmero para entendermos bem. Com o manto de Elias, dividiram-se as águas do Jordão. Olha, multiplicou-se o óleo de uma viúva pobre. Ele multiplicou o óleo de uma viúva pobre. Multiplicou 20 pães para saciar a fome de uma centena de pessoas. E curou da lepra Naamã, o valoroso general do rei de Damasco. Eliseu exerceu sua atividade durante mais de 60 anos. É muito tempo, hein? Mais de 60 anos. Assim, ele acompanhou de perto a sucessão de vários reis e presenciou muitas guerras, invasões e fomes que assolaram Israel. Sua ação de taumaturgo de milagres prosseguiu mesmo depois da morte, quando um morto ressuscitou ao simples contato com as relíquias do santo profeta, sepultado na Samaria. Então, Eliseu foi sepultado na localidade de Samaria, na região. A festa desse santo, venerado sobretudo no Oriente, é celebrada liturgicamente na Ordem do Carmo. Que história interessante, gente, de Santo Eliseu. Mais um santo, vamos lá. Santo do dia 14 de junho é São Fortunato de Nápoles, foi bispo do século IV. Preservou sua diocese da heresia ariana, proclamando quanto pôde a divindade de Jesus Cristo. Santos do dia 14 de junho, São Valério e São Rufino, mártires do século IV, decapitados perto de Soissons, na França, por difundir o Evangelho. Eles são hoje venerados em todo o mundo. São Valério e São Rufino, rogai por nós. Santo do dia 14 de junho, São Metódio, bispo, do ano 847, de origem siciliana, foi monge na ilha de Chios, na Grécia. Mais tarde foi patriarca de Constantinopla. Dirigiu-se a Roma para defender o culto aos ícones sagrados. Santo do dia 14 de junho é Santo Anastácio. Também mais 2 santos juntos com ele. São Félix e Santa Digna. Foram mártires, eles faleceram em 853. Foram mártires em Córdoba, na Espanha. Anastácio foi sacerdote, morto por ter professado sua fé ante os mouros. Félix, monge, por ter pregado o evangelho na região de Astúrias. E Digna, adolescente, por ter protestado contra a morte dos dois. Então foram mortos por Cristo Jesus. E são mártires hoje. Santa, quase santa aqui. Temos uma quase santa. Quase santa quando é servo de Deus, quando é, por exemplo, beato ou beata.
Então é quase santo. Vamos lá então? Bem-aventurada Beata Francisca de Paula de Jesus Nhaxica. É do dia 14 de junho. Vamos saber da história dela. Faleceu em 1895. Filha e neta de escravos do estado de Minas Gerais, que, tendo ficado órfã aos 10 anos, dedicou toda a sua vida à oração e ao serviço da igreja. Então, Beata Francisca de Paula, também conhecida, é mais conhecida como Inhá Chica. Então, não podemos deixar de colocar Inhá Chica. Vamos à história aqui, de acordo com o site Escola... É um site que está cuidando da santificação dela, né? Francisca de Paula de Jesus, conhecida como Nhaxica, nasceu em 1808 na cidade de Santo Antônio do Rio das Mortes, Minas Gerais. Faleceu em 14 de junho de 1895 em Baependi, Minas Gerais. Mulher negra, escrava, Francisca foi beatificada pela Igreja Católica em 2013, ano do início das atividades e motivo da nomeação do então Centro de Educação Infantil em Nhaxica. Ela era analfabeta, não sabia ler nem escrever, e seu maior sonho era poder ler as Escrituras Sagradas. Dada a devoção fervorosa por Nossa Senhora da Conceição, construiu uma capela para a santa com a herança deixada pelo irmão, na cidade de Baependi. Dedicou sua vida à oração e aos pobres. A beata possui relatos de milagres atribuídos a ela. Quando fora indagada sobre como suas obras e conselhos eram tão certeiros e por que ajudava tanto as outras pessoas, respondia com tranquilidade o que ficou marcado como uma de suas frases mais conhecidas: "Isso acontece porque eu rezo com fé." De acordo com o site da comunidade católica Canção Nova, Francisca de Paula de Jesus nasceu em meados de 1810 em Santo Antônio do Rio das Mortes, distrito de São João del Rei, Minas Gerais. O primeiro registro que se tem de sua vida foi o atestado de batismo, em 26 de abril de 1810. Além disso, somente o inventário do irmão da beata, o testamento de Nhaxica e o seu atestado de óbito são os registros oficiais da vida da religiosa. No testamento, ela pedia que fossem rezadas missas para o irmão e para a mãe. Francisca se mudou com sua mãe Isabel Maria e com seu irmão Teotônio Pereira do Amaral, 4 anos mais velho que ela, para Baependi, Minas Gerais. Ela tinha cerca de 8 anos na época. Sua mãe morreu logo depois de chegarem à cidade, quando Francisca tinha cerca de 10 anos. E ela e o irmão passaram a viver sozinhos. Francisca nunca se casou e passou a viver reclusa numa casinha, somente se dedicando às orações e recebendo pessoas para dar conselhos. Órfãos de mãe, sozinhos no mundo, Francisca e Teotônio cresceram sob os cuidados e proteção de Nossa Senhora, que pouco a pouco foi conquistando o coração de Nhaxica. A jovem chamava carinhosamente Nossa Senhora de Minha Sinhá, que quer dizer Minha Senhora, e nada fazia sem primeiro consultá-la. Tratava familiarmente Nossa Senhora como a uma amiga. Já conhecida como Nhaxica, ela recebia o povo em sua casa para aconselhamento, dos mais pobres até gente importante. Conta-se que Nhaxica recebia sempre os conselheiros do império que iam para a região por causa das águas de Caxambu, Minas Gerais, e não deixavam de passar por Baependi para visitar a beata. Teotônio, irmão de Nhaxica, se casou, mas não deixou herdeiros. Quando ele morreu, em 1861, deixou uma fortuna para Nhaxica. Em 1865, Nhaxica usou o dinheiro para construir uma capela no terreno herdado ao lado de sua casa
para Nossa Senhora da Conceição, uma capela para Nossa Senhora da Conceição, da qual era devota fervorosa. O restante doou para pobres. Atendia a todos que a procuravam sem discriminar ninguém. Para todos tinha uma palavra de conforto, um conselho ou uma promessa de oração. Ainda muito jovem, era procurada para dar conselhos, fazer orações e dar sugestões para pessoas que lidavam com os negócios. Muitos não tomavam decisões sem primeiro consultá-la, e para tantas pessoas ela era considerada uma santa. A todos atendia com a mesma paciência e dedicação, mas nas sextas-feiras não atendia a ninguém. Era o dia em que lavava as próprias roupas e se dedicava mais à oração e à penitência. Isso porque sexta-feira é o dia que se recorda a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, para a salvação de todos nós. Inha Chica morreu no dia 14 de junho de 1895, com cerca de 85 anos. Em 1894, o médico carioca e também estudioso de hidrologia, Dr. Henrique Monat, passava por Caxambu para estudar as águas da cidade e ouviu falar de Inha Chica. Cético, porém curioso, conversou com ela e registrou toda a entrevista em seu livro Caxambu. Este é um dos principais registros que se tem da beata. O médico saiu da entrevista falando da santidade da religiosa. Também contratou um fotógrafo e tirou uma única foto que existe de Inha Chica. Um ano depois ela morreria. Ela podia ser simples, mas acompanhava tudo e tinha um sentimento de cidadania muito forte, comenta Maria do Carmo, uma pessoa que estudou sobre a beata. Apesar de viver em reclusão, no dia da abolição da escravatura, ela se juntou ao povo da cidade para comemorar a conquista. Não aceitava o mérito por seus milagres e graças. Sempre que alguém se admirava por coisas que aconteciam sob sua influência, ela repetia: isso acontece porque rezo com fé. Então reze com fé também, é o conselho. A capela de Nossa Senhora da Conceição, que Inha Chica tinha mandado construir, foi demolida em 1940. Um santuário foi erguido anos depois no mesmo local onde também estão os restos mortais da beata. Em 1954, a igreja de Inha Chica, hoje o Santuário Nossa Senhora da Conceição, foi confiada à Congregação das Irmãs Franciscanas do Senhor. Desde então, iniciou, bem ao lado da igreja, uma obra de assistência social para crianças necessitadas, que vem sendo mantida por benfeitores devotos de Inha Chica. A comissão em prol da beatificação de Inha Chica começou em 1989 e foi concluída em 2012, com a assinatura do decreto pelo Papa Bento XVI. Incontáveis graças são atribuídas à leiga, mãe dos pobres de Baipendi. Foi beatificada no dia 4 de maio de 2013 em Baipendi, numa cerimônia presidida pelo cardeal Ângelo Amato, enviado pelo Papa Francisco. A festa dela é celebrada no dia 14 de junho. Beata Inha Chica, que está no céu com Deus, rogai por mim, rogai por nós. E vamos rezar pela sua canonização. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar. Até na terra, nosso Pai dá um não quando vê que é o melhor. Então, se você receber um não de Deus, não rejeite, aceite. É o melhor. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos. É do dialeto de Jesus, o aramaico. Ou Maranata, como dizem nossos irmãos das comunidades evangélica ou protestantes. Né? O significado é o mesmo. Maranata ou Maranatá. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado para receber a vida eterna. Creia em Jesus como Deus no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, o Criador, Filho, o Redentor e Espírito Santo, nosso santificador. Seja batizado também e arrependa dos seus pecados, para não morrer em pecado grave e perder a salvação eterna.
Creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados. Na Igreja Católica, nós temos a confissão auricular com o padre, a fim de nos redimir, nos arrepender e reconciliar com Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Endereço geral, Paulo Roberto Maciel, Maciel.